Olá. E ele se aproximará de vocês. Tiago, capítulo 4, versículo 8, da parte A. No decorrer da vida, acabamos conhecendo diversas pessoas, nos mais variados ambientes que frequentamos, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho. Isso nos leva a desenvolver laços de amizade. Aqueles que nos cercam acabam tendo grande influência em nossa vida. O fato é que somos a média das 5 pessoas que caminhamos. Sabe aquela situação em que apenas uma troca de olhares já é suficiente para compreender o que o outro está pensando? Isso é fruto da conexão criada em um relacionamento sincero. E se eu disser que podemos ter um relacionamento com esse nível de conexão com Deus Pai? Muitas vezes somos ensinados de que Deus existe, porém não está perto de nós. Mas posso lhe garantir que isso não é verdadeiro. Deus Pai é próximo e relacional, mas algo que aprendo com Deus é que Ele jamais vai invadir o seu coração sem que você permita. Ele bate na porta, mas a decisão de abri-la ou não é sua. Mas quando permitimos que entre, Ele faz morada e nos transforma. Não podemos confiar plenamente em nossa bússola. É necessária intimidade com o Pai para ter direção correta. Existem coisas que buscamos ou desejamos que não agregam nossa vida. Seu passo em ler este livro todos os dias diz muito a seu respeito. E é uma forma de manter a chama acesa e os ouvidos atentos à voz de Deus. O que arde em seu coração revela o seu nível de intimidade. É preciso ter em mente que direção certa é mais importante que velocidade. É preciso ter em mente que direção certa é mais importante que a velocidade. Amém, pessoal? Essa foi a leitura do dia 23. Que mantenhamos a chama acesa de Deus ao nosso coração. Vamos para a leitura bíblica do Marcos 2. E aproveita para você que está aí do outro lado, está sentindo edificado, abençoado através dessa devocional? Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar e comentar e deixar o seu like. Assim você ajuda no crescimento do canal. Amém? Marcos capítulo 2. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que eles estavam em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes
a fé, Jesus disse ao paralítico: Filha, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, toma o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levanta-se, pega o seu leito e vá para casa. E se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem a glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. O chamado de Levi. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na mesa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos, pecadores, porque esses eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus lhes respondeu: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar o justo, e sim pecadores. A questão do jejum. Versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que o noivo estiver presente, não pode jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho rompe-se as odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus é o Senhor do sábado. Versículo 23. Aconteceu que, num sábado, Jesus atravessava as searas, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: Olhe, porque eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? E ele respondeu: Vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes é lícito comer. Ainda deu esses pães aos seus companheiros, e Jesus acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém? Lemos até o versículo 28. Bom, pessoal, eu fico aqui com você. Espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E nos veremos amanhã, sendo assim, se Deus permitir.